Oi pessoal, graça e paz, mais um café com o pastor e hoje já começo com uma pergunta. O que é que você tem feito quando alguém te machuca? O que é que você tem feito quando alguém te magoa, quando alguém te dá um prejuízo? Quando alguém que era para ser uma mão amiga foi uma mão que apunhalou? Quando alguém que era para abraçar repeliu? Quando alguém que era para acolher se afastou de você? Como é que você trata isso? Aqui no livro de Jó, capítulo 5, versículo 2, tem uma palavra sobre esse assunto. Diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Dois assuntos que nós vamos tratar hoje: o ressentimento e a inveja. O ressentimento geralmente ele é criado por algo que você sofreu de alguém de perto. Minha amada esposa sempre fala que aquela pessoa que trai sempre é aquela pessoa que está muito perto. A traição, quando eu falo não traição apenas conjugal, mas traição nos negócios, traição na amizade, aquela pessoa que você esperava algo, talvez até alguém que você tenha ajudado muito, você espera que quando você precise, aquela pessoa esteja lá pronta para te ajudar. Mas às vezes elas não estão. E às vezes também elas causam problemas em nossa vida. Isso gera um ressentimento. Ressentimentos são gerados pelo aquilo que a gente espera. E é muito complicado essa questão da expectativa, porque você gera uma expectativa muito grande que alguém não vai falhar com você. Mas isso, na grande maioria das vezes, não é verdade. É algo que você fantasiou. Por quê? Porque nós somos feitos de carne e osso. E pessoas que são feitas de carne e osso, elas erram, elas têm dificuldade às vezes em resolver alguns problemas. Então, é muito trágico para uma pessoa ela ficar ressentida. É normal você ficar triste, é normal você ficar ressentido por um tempo, uma semana talvez, um dia. Eu não aconselho passar mais do que um dia, porque a própria Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a sua ira, não deixe ela ir de um dia para o outro. Mas é normal que essas coisas aconteçam. Mas como ele fala aqui, ele diz aqui que o ressentimento mata. O ressentimento mata esperanças. Por exemplo, às vezes você sofreu um problema com alguém e tem aquelas pessoas que dizem assim: eu não confio mais em ninguém. Então, o ressentimento matou a confiança no outro. E é muito complicado você viver nesse mundo ao qual a gente não pode viver só. Viver só gera depressão, gera angústia. A própria palavra nos ensina a não estar sós, né? À toa que a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. E isso não é só na questão do casamento. Nós temos que ter laços de amizades, laços familiares, laços de amigos. Uma pessoa que se isola, na grande maioria das vezes, ela adoece. Mas ele está falando aqui que esse ressentimento é gerado por algo que foi você que criou. Você criou uma imagem e semelhança de uma pessoa perfeita, que perfeito só existe um, o nome dele é Jesus Cristo, e essa pessoa que você criou no seu inconsciente, você trouxe para si a palavra de dizer assim: nunca vai falhar comigo. Mas as pessoas falham. Então, quando alguém falhar com você, é normal ficar triste, é normal ficar angustiado, é normal também você não querer mais andar com aquela pessoa. Tem algumas pessoas na minha vida que eu não quero mais andar, que eram relacionamentos tóxicos, relacionamentos problemáticos. E eu não quero mais andar com essas pessoas não. Mas eu vejo essas pessoas, não fico com raiva. Eu vejo essas pessoas, eu as cumprimento. Eu vejo essas pessoas e desejo o bem para elas. Isso é um exercício maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Não guardar ressentimento pelaquilo que fizeram contra você. Isso traz a morte, e é a morte também espiritual, de estar guardando muita coisa, estar gastando muito tempo com situações as quais não vão ser resolvidas
não vai se voltar o tempo, não vai se evitar aquilo ali. E às vezes as pessoas nem pedem desculpas. Então, o que é que eu aconselho você? Você viver na presença do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e não gerar expectativa em pessoas. Simplesmente traga Deus para perto, em nome de Cristo Jesus. Amém? Mas esse mesmo texto também fala que a inveja, ele diz o quê? Ele diz aqui que a inveja destrói o tolo. Ele fala também aqui de situações às quais pessoas não admitem que elas queriam ter o que alguém tem. E até um ponto isso não é problema algum, né? Você querer ter algo que alguém tem, não aquilo daquela pessoa, você tomar aquilo, mas você olhar para aquela pessoa e dizer, aquilo que aquela pessoa faz é legal, aquela profissão que aquela pessoa faz, eu ia gostar de fazer aquilo também, eu ia gostar de exercer aquela profissão, de estar envolvido naquela situação que aquela pessoa está. Então, isso não é problema algum. O problema é quando você vê alguém se dando bem e você critica. A Bíblia tem uma palavra que diz assim, alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Muitos choram muito com quem está chorando. Por exemplo, alguém sofreu alguma coisa e a pessoa fica ali triste e chora junto com aquela pessoa. Mas às vezes, quando alguém conta uma bênção, pessoas sentem inveja, ficam chateadas pela bênção de alguém. Alguém chegou e diz, comprei um apartamento. Outros dizem assim, comprei um carro novo. Outros dizem assim, fui promovido no trabalho. E tem pessoas que ficam chateadas com aquilo ali. Em nome de Jesus. Isso é um dos mais medíocres sentimentos. Você ficar ali triste porque alguém conseguiu algo. Trabalhe, lute, porque o tolo perde tempo com isso aí. Então, hoje foi mais um dia que fez o Senhor. E nós estamos aqui no Café com o Pastor, meditando na palavra de Deus sobre sabedoria. Então, vamos utilizar o livro de Jó, Provérbios e Salmos. Em breve, temos mais notícias. Que Deus te abençoe, cubra você de graça e de misericórdia.